Esse cara aqui é um dos caras que eu sempre admirei, né, o trabalho que ele faz na internet, e eu vou usar ele para ilustrar a minha ideia para vocês aqui nesse vídeo. Então eu tô aqui com o perfil dele aberto no Instagram e tô com o canal dele, o Intox Anime, um dos maiores, se não o maior canal sobre animes aqui do Brasil. E por que que o Marco do Intox Anime, ele é um cara que eu criei uma admiração, né? Eu acompanhei ele faz bastante tempo no YouTube e eu acho muito interessante o que ele fez, né? Pra quem não sabe, ele além de ser dono do canal Intox Anime, ele também é dono do site Intox Anime, né? Onde você tem guias de temporada e tal. É um site muito hypado, um site bem antigo, mas bem hypado até hoje, que a galera acompanha e puxa os guias de temporada por lá. E fora que ele tem diversos vídeos, né? O canal aqui é gigante, 1,38 milhões de inscritos, mais de quase 4K de vídeos aqui postados. E o Marco, ele sempre foi um cara que postou a opinião dele, ele não foi um cara que mudou o discurso ideológico dele de acordo com o que estava em alta ou não. E ele não esconde o hobby dele, muito pelo contrário, né? É desde quando não era popular você falar de animes, até hoje existe algum preconceito, mas na época, no passado, existia um preconceito muito maior, né? De ser uma coisa realmente de nerd, uma coisa realmente uma baixa social para você carregar. O Marco não tava nem aí, cara. Ele criou o canal dele, ele monetizou o canal dele, e ele criou o trabalho dele em cima disso, né? Hoje ele tira uma baita grana em cima desse trabalho, que é o Intox Anime. E ele vive a vida dele, cara, com os hobbies dele. Ele é um cara totalmente voltado para a própria vida, né? Você nem sabe aqui pelo perfil dele no Instagram se ele é casado, se ele não é, se ele namora, senão você só tem alguns hobbies dele aqui, cara. Que é ele andando a cavalo, é ele fazendo escalada. Eu não vou logar aqui no Instagram porque né, não faz parte aqui do objetivo. Mas aqui pelo próprio canal a gente já consegue ter uma noção muito interessante de que ele pegou a personalidade dele e através dos hobbies dele, do que ele gosta de fazer, ele montou o seu próprio negócio e evoluiu na internet. E é muito interessante que há um tempo atrás eu me lembro de ver num vídeo dele um comentário desmerecendo o trabalho do Marco. Ou melhor, menosprezando, né? Dizendo, olha cara, que coisa mais idiota você postando aí vídeo falando sobre anime, um cara velho falando sobre desenho, sei lá mais o que. E eu achei muito irônico como que a situação funciona, né? Por isso que eu coloquei o título de que o homem médio, ele é um cara muito rancoroso, ele é um cara invejoso e ele é um cara sem personalidade. Porque quando você analisa esse caso do Marco, por exemplo, ele é um cara que ele pegou o hobby dele, ele pegou um dos gostos pessoais dele e transformou num negócio, criou uma coisa super bacana, aonde ele consegue, através de uma comunidade que gostam da mesma coisa que ele, se reunir para ouvir a opinião dele, cara, para pegar as recomendações do que ele gosta de assistir. Então, olha que genial isso, é uma coisa que eu acho realmente admirável, né? Ele foi muito inteligente e criou uma coisa que ele gosta. Eu acredito muito que ele deve gostar bastante do que ele faz, né? Por ser o hobby dele e por ser algo que ele gosta faz tanto tempo, né? E ao mesmo tempo você tem esses caras que enxergam por ser uma coisa diferente, ele já enxerga com rancor. Provavelmente o cara tá ali se ferrando, pegando um trânsito ferrado, suando, batendo a cabeça, fazendo uma coisa que ele detesta como trabalho, mas ele não consegue nem enxergar isso, né? Nem enxergar, caramba, olha que massa, olha que foda. O cara criou o business dele em cima do hobby dele, em cima de uma coisa diferente, olha que da hora. E é como eu disse pra vocês, isso acontece, pessoal, muito porque o cara, quanto menos personalidade ele tem, mais ele também é um ser animalesco, né? Um ser sujeito a se deixar levar por questões animalescas de querer aparecer em cima do outro cara, de querer atropelar em cima de outro cara. E é por isso que eu falo, cara, existe uma concepção muito errônea na comunidade masculinista da internet de que não, os caras são sujeitos muito bacanas, todo homem é um homem honrado em potencial e não sei o que, e são as mulheres que tiram esse cara do caminho, ou elas que estão muito pra lá, e nós homens somos aqui os amigos, todos os amiguinhos unidos e que querem se ajudar, e isso é uma falácia gigantesca, e você tem que tomar muito cuidado com isso, cara, porque 90% das vezes um cara vai querer puxar seu tapete, cara. Quantas vezes um amigo seu, você tá ali numa roda, aparece uma menina bonitinha, o cara muda o comportamento dele, né? O cara te dá uma tiradinha ali pra querer impressionar ela, o cara fala de você, conta uma coisa zoada sua pra querer te afastar dela ou pra querer se sobressair por cima. Às vezes, num contexto profissional, apareceu ali uma estagiária, um colega seu, um chefe seu vai querer te tirar pra ficar bonito na fita pra ela, entendeu? Então, tenha muito cuidado com essa ilusão de que os homens são todos seres magníficos e honrados, porque isso não é real, cara. E a maioria dos caras são seres sem personalidade, inclusive. A maioria dos caras. E assim, eu sei que eu poderia fazer um apontamento desse para as mulheres também, mas eu vou focar aqui a respeito dos caras.
A maioria dos caras, eles são seres sem personalidade, cara. Eles são Ctrl-C, Ctrl-V um do outro. O cara não usa uma roupa que ele gosta realmente de usar, o cara nunca nem parou pra pensar nisso. Um acessório, uma roupa, uma jaqueta, uma calça, sei lá, um sapato, o cara nem pensa nisso, cara. O cara só vive de acordo com a manada. É tudo de acordo com o que tá na moda. Até os gostos desse cara são de acordo com o que tá sendo passado pra ele. O cara não sabe que tipo de música que ele gosta, o cara não sabe que tipo de filme que ele gosta, ele nunca nem tentou muitas vezes assistir alguma coisa, certo? O cara nunca tentou tocar um instrumento, o cara nunca tentou, sei lá, algum hobby, fotografia, desenho, pintura, nada. O cara nunca buscou um interesse. Tudo que ele buscou de interesse, na maioria das vezes, é alguma coisa para ele poder se validar ali na rede social para tentar atrair mulheres, né? Como eu já vi vários caras, até no meu Instagram eu vejo colegas fazendo isso. E o cara usa o mesmo padrão, é uma fotinha na academia, é uma fotinha cozinhando um frango ali para mostrar que ele sabe cozinhar, que ele é um cara do lar. Cara, o cara vai basicamente nessa linha aí, sacou? É basicamente nessa linha aí que o cara tá indo. Ele nem ele nem tenta. É bom você se colocar, cara. Será que você também não tá indo por esse caminho aí? Às vezes é válido você pensar a respeito disso. Então, é isso que eu quero dizer. Tem que tomar um certo cuidado com esse pensamento de que é muito vitimista também, porque a maioria na média dos caras é isso aí, cara. O cara não tem uma personalidade, ele é um cara vazio, totalmente suscetível e que, para ele se sobressair, né, o lado dele animalesco vai por cima de qualquer coisa, é, não tem essa humildade, essa bondade que é pregado na internet, que os caras naturalmente têm, não, essa amizade natural, não, cara. Muitas vezes o cara ali no contexto, ele vai passar você pra trás, cara. Ele vai querer te dar um golpe, ele vai querer puxar o seu tapete. Então tudo isso são questões que você tem que ter em mente. E aí quando você pega um cara que é diferente, né, um cara que tem um hobby, um hobby interessante, que tem os gostos pessoais dele definidos, que tem uma trajetória diferente, que monta uma coisa diferente, muitos vão atacar esse cara por ser uma coisa diferente, vão querer desmerecer, vão querer te colocar num patamar de que não, poxa, esse seu negócio, Marco, que você faz aí tranquilão, posta quando você quer, tem uma comunidade que te segue, ganha uma grana e é um dos maiores do YouTube. Isso não é legal, pô. Você não tá trabalhando de verdade, você é só um moleque desabafando de anime aí na internet. E vão querer levar pra esse lado, cara, pra te derrubar. Então, é interessante você ter esse pensamento e esse cuidado. Porque, como eu falei, cara, a maioria dos caras, a média dos caras, eles não têm uma personalidade. Eles não têm nem essa contestação. Caramba, cara, mas tudo que eu escuto é do Spotify, é só o que tá em alta no Brasil no Spotify, as músicas que eu escuto, eu nunca nem parei pra pensar o que eu curto direito. Pô, meu hobby, será que eu curto? Às vezes o cara nem curte o esporte que ele tá fazendo, ele nem gosta de ir numa academia. Ele poderia fazer um crossfit, uma calistenia, jogar um basquete, jogar um tênis, um futebol, mas o cara nem se coloca, velho. Ele só vai sendo levado. Ele é um ser totalmente NPC em branco. Então fica aí, cara, a reflexão pra vocês. Valeu, falou.